Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Abed-Rushim, o Senhor do juízo final, autor da mensagem do Graal na luz da verdade. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Eu queria falar nesse vídeo, retomando o assunto que eu fiz, falei dois vídeos anteriores sobre a última edição, né? a edição de última mão da mensagem do Graal. Eu gravei dois vídeos, né, falando sobre esse tema. Vídeo 1 e vídeo 2, então esse será então o vídeo 3. Porque essa questão sobre essa edição de última mão é de extrema relevância. É fundamental para o leitor da mensagem, em termos de sintonia, né, com a vontade de Deus. Isso é a minha opinião. Então isso é fundamental, é uma questão fundamental para o leitor da mensagem do Graal, é ter uma convicção, ter uma possibilidade de compreensão sobre essa questão, que é muito polêmica. Porque eu vou tentar fazer um resumo, não vou repetir muito o que eu já disse no vídeo 1 e vídeo 2 sobre o tema, que é esse tema aí, a edição de última mão da mensagem do Graal. Porque vou tentar resumir algo assim que houve a missão do Filho do Homem de salvação e julgamento aqui para a humanidade. Ele se encarnou aqui entre 1875 e 1941, viveu e escreveu sua mensagem do Graal. Então era para vir os convocados, a humanidade era para reconhecê-lo, e essa seria a mensagem, quer dizer, a missão como foi planejado pela luz. Não havia a suposição, vamos supor, não estava previsto que os convocados iriam falhar e a humanidade não iria reconhecê-lo. Não se previa isso, né? Como também não se previa a morte de Cristo. Foi um assassínio, né? Da mais baixa espécie, vamos dizer assim, né? Mas era a lei, né? Que eles tinham lá, os romanos, né? Mas não era possível que Jesus, completamente inocente, pudesse ter sofrido aquela morte. E também não estava previsto isso. A salvação, a única coisa que salva é a vivência correta da palavra viva de Jesus Cristo. Vivência no coração, né? Não na mente, nas ilusões. Por isso que os chamados cristãos, nesse caminho cristão, de ilusões, de crenças cegas, estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Então, estão só na ilusão. Não tem como alguém que com crença cega, com dogmas falsos, egoísmo, presunção principalmente.
possa ser salvo. Isso é um absurdo. Isso no juízo vão ser classificados como joio. Então, eu sempre falo isso, que hoje a religião cristã é uma religião de Lúcifer. Serve os interesses de Lúcifer, não de Deus. Ela só servia os interesses de Deus no cristianismo primitivo, quando existia aquela pureza de intenção. Depois que ela passou a ser oficial, predominou as vontades humanas, o raciocínio, né? A questão do poder, enfim, as ilusões. Né? Daí eu acredito que hoje tem que ser necessário a religião cristã graalita, para recuperar os verdadeiros ensinamentos de Cristo. A própria mensagem do Graal é o novo Evangelho de Cristo. É uno. É o Evangelho contemporâneo de Jesus Cristo, na plena pureza. Né? Então, quem realmente quer servir a Cristo, tem que ler a mensagem do Graal, tem que encontrar. Se não encontrar ainda, é porque está no caminho falso. Essa é a realidade. Né? Então, a religião que eu digo é religião cristã graalita, porque é o puro ensinamento de Cristo ligada com o ensinamento da mensagem do Graal do Espírito Santo, do Filho do Homem. Filho de Deus, Jesus Cristo. Filho do Homem, Emmanuel Abidrushim. Por que Filho do Homem? Ele é um Filho de Deus também. Mas ele nasceu, enfim, sua missão é amparar a criação espiritual, né? Da substância através do Pentecostes, da pomba do Espírito Santo, né? que é feito no recinto do Graal. A pomba do Espírito Santo transitando dos limites do reino divino até o ápice da criação espírito primordial, baixa a taça do Santo Graal e irradia, vamos supor, ela descarrega a sua energia acumulada, né? Energia enteal transformada, inenteal, né? Vamos dizer assim. É a irradiação de Emmanuel. Bom, mas então essa questão aí da missão do Senhor, da mensagem do Graal, ela houve o falhar dos convocados, então não foi possível cumprir aquilo que estava determinado pela luz. Então, da mesma forma que Jesus Cristo intercedeu junto à humanidade, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam assassinando a palavra. Estavam crucificando na cruz do Gólgota a palavra viva. Agora, um detalhe, né? Essa atitude humana cria um karma violento. Por causa disso, a necessidade dessa intercessão. Mas em si, Jesus não veio para julgar. A palavra dele foi unicamente salvar. Então, independente disso, as atitudes humanas criam seu karma individual, o coletivo da humanidade. Agora, no caso do juiz, né, do juiz e salvador, que é Emmanuel Abidrushim, que é o Espírito da Verdade prometido, ele vem para salvar, mas também para julgar. Ele é o juiz, ele separa o joio do trigo, é o Senhor do juízo final. Ele é o Senhor do juízo final. Então, tem essa função um tanto diferenciada de Jesus Cristo. Tem semelhança e tem diferenciação. Agora, no caso de Emmanuel Abidrushim, né, o Espírito Santo, com a sua missão de salvação e julgamento, a partir do momento que a mensagem, a pessoa dele foi rejeitada, também é um assassino. Né?
o falhar dos convocados. Então, houve a necessidade de uma intercessão. Não para absorver o ser humano, mas dar uma oportunidade, aliviar o karma, vamos dizer assim, a culpa, o pecado. Então, isso foi representou com a sua mensagem retificada em 3 volumes, que passou a ser a edição de última mão. Houve essa necessidade. Por quê? Da mesma forma que Jesus, ele não precisava ter feito aquela intercessão junto ao Pai. Né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que com isso fazem. Não havia estado porque estaria na plena justiça. Mas como Deus é o amor, sempre busca uma maneira dentro da sua lei para suavizar. Agora eu vou fazer uma outra questão de reflexão aí também. Né? Por que Deus ele tem tanto amor pela humanidade? Né? E tem, assim, é tão, aparentemente tão indulgente, né? E sempre dá novas oportunidades. Embora muitos ele dá oportunidade em termos gerais assim, para a humanidade. Mas isso não significa que tantos espíritos já foram condenados e já sofreram a morte espiritual. Inúmeros, né? Isso não impede, mas dá uma oportunidade de uma nova vida, né? De uma nova recuperação. Aí está o detalhe. Isso é uma opinião minha, né? Uma reflexão minha. Justamente pelo falhar de Lúcifer. Porque Deus Pai enviou Lúcifer com a missão somente de que ele, vamos supor, instruísse o ser humano com amor, ligando o raciocínio de forma certa. Ligou realmente o raciocínio humano. É uma etapa de desenvolvimento do espírito humano na matéria, para que pudéssemos, nossos espíritos, realizar obras verdadeiras, né? Tornar-nos verdadeiramente responsáveis. Então, isso é uma etapa necessária de desenvolvimento. Se Lúcifer continuasse naquela promessa que ele fez a Deus, cumprindo integralmente a sua missão, dentro da sintonia do amor de Deus, tudo estaria uma maravilha, né? Hoje, nossa, seria algo incrível hoje a criação material. Só coisas boas, lindas, seria um verdadeiro paraíso material em tudo onde nós seres humanos tocássemos, né? Em questão de obras, seria uma perfeição. Lógico que é transitório, nós não somos daqui, nós temos que voltar ao reino espiritual, que é o paraíso, é a nossa missão final. Mas nessa missão transitória de espíritos em desenvolvimento, poderia realizar coisas extraordinárias. E a matéria seria um verdadeiro reflexo do paraíso. Por quê? Porque nós somos espirituais. Nós somos superiores, vamos supor assim, do que os seres enteais. A nossa origem é superior do que em relação aos seres enteais. E os seres enteais, eles não têm livre-arbítrio. Então, todas as obras deles é feita em sintonia com a vontade de Deus. Isso, e é uma maravilha, uma perfeição. A natureza, ela é perfeita. Né? O universo é uma maravilha. Agora, nós, seres humanos, na condição superior espiritual, nossas obras têm que ser maiores ainda. Em beleza, enfim, em sublimidades, né? Mas isso não aconteceu. E isso seria possível só através do raciocínio, porque o raciocínio é a nossa ferramenta para que o espírito conseguisse manifestar corretamente e aplicar aqui na matéria. A arte, vamos dizer assim, uma verdadeira arte, é um dos
das qualidades das nossas obras de acordo com a nossa qualidade espiritual. Vamos dizer assim, música clássica, enfim, pintores, artes plásticas. Vamos supor, no sentido bom, nós conseguimos, na arte, em intuição, realizar corretamente, né, a nossa qualidade espiritual. Né? Esse é um dos traços das realizações que nós, espíritos, podemos fazer. Porque nós podemos fazer obras superiores à da própria natureza, por nossa condição. Mas nós temos que ficar sintonizados com a vontade de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas temos que sempre estar sintonizado com a vontade de Deus. Bom, então a questão aí, por que Deus ele tem tanto amor, né? Aparentemente tão indulgente com o ser humano? Pela seguinte questão, que se Lúcifer tivesse cumprido integralmente toda a sua missão, na sintonia do amor de Deus, ele não teria nenhuma culpa, né? Ele faria corretamente e certamente, é praticamente certo, né, que nós, seres humanos, corresponderíamos, seríamos exatamente o que a vontade de Deus destinou para nós. Né? Que na nossa atuação seríamos os senhores da criação. Seríamos isso, né? Senhores da criação material aqui. Porque nós aqui seríamos os superiores, seríamos os únicos vindo do reino espiritual, desse meio. Mas se tivéssemos na sintonização certa. Mas esse é o nosso destino, como seres espirituais. Bom, mas isso não aconteceu. Agora, então vamos pensar, refletir nessa questão. Se Lúcifer tivesse cumprido integralmente a sua missão e nós também tivéssemos correspondido, estaria tudo maravilhoso. Porém, Lúcifer falhou. Ele foi o primeiro que falhou. Por quê? Porque ele por uma vontade pessoal, porque ele, ao se afastar de Deus, ele como arcanjo no reino divino, nas proximidades de Deus, ele sempre cumpria integralmente a vontade de Deus, porque a pressão da irradiação de Deus é tão intensa que não é possível um arcanjo ter livre-arbítrio. Ele só começa a manifestar um livre-arbítrio quando ele está se afastando. No caso, quando ele veio para a criação espiritual, que já estava muito distante da origem de Deus. Mas isso foi uma culpa dele, né? Certamente ele foi orientado, né? De ter negligenciado isso, né? E ter descartado essa sintonia do amor. Então ele continuou só na justiça e na pureza, vamos dizer assim. Mas a justiça e a pureza são falhos, são, vamos supor, aleijadas, se não tiver o amor. Porque essas são as três qualidades intrínsecas de Deus, né? A pureza, a justiça e o amor. Elas são interdependentes. Ela não vive uma sem a outra. E também nós, seres humanos, todas as criaturas, elas têm que ficar nessa frequência, né? Uns sintonizam mais no amor, outro na justiça, outro na pureza. Isso não importa, mas não pode descartar, eliminar. Então a questão de Lúcifer foi que ele descartou. Disse, eu não quero mais o amor. O amor não combina mais comigo, vamos dizer assim. Ele teve aí uma frustração, teve uma vontade, e ele decidiu tirar o amor. E aí ele se tornou um jardineiro, vamos dizer assim, um jardineiro. Ele como se fosse o bode seria o jardineiro, porque o bode ele não faz diferença entre as plantas tenras e as fortes. Ele vai devorando tudo, vamos dizer assim.
Então, o jardineiro amoroso, ele cuida, ampara as plantas novas, enfim, até elas se fortalecerem e aí colocar, vamos supor, transplantarem ela para um espaço aberto, vamos dizer assim, que enfrente uh, as intempéries da natureza, chuva, sol, enfim. Então, é essa a questão. Então, ele faltou a paciência necessária. Então, ele colocou as tentações, né? Então, foi uma atuação sem amor. Mas a questão é essa. Se Lúcio tivesse cumprido a sua missão integralmente e nós, seres humanos, tivéssemos falhado, vamos supor, isso praticamente eu diria que seria impossível acontecer, mas vamos supor, se Lúcifer tivesse cumprido sua missão integralmente e quem tivesse falhado fôssemos nós, seres humanos, Deus Pai não teria nenhuma indulgência conosco, com toda certeza. Porque nós erramos, não tinha, foi uma escolha nossa, como tendo livre-arbítrio. Nossa espécie humana tem livre-arbítrio. Então é um assunto nosso. Mas por que Deus tem tanto amor, tanta indulgência? Por que Jesus fez essa intercessão para nós? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Deus aceitou. O Pai aceitou. Ele deu essa oportunidade, né? Porque num assassínio da palavra, a humanidade teria que estar totalmente aniquilada. A Terra não existiria mais. Da mesma forma com Emmanuel, depois do falhar dos convocados, do assassínio da sua mensagem do grau, porque houve uma recusa da humanidade. E isso representa um assassínio. A sua mensagem, que foi tudo planejado pela luz, estava em sintonia em toda essa realização, não aconteceu conforme previsto. Então, o próprio Senhor ficou totalmente decepcionado com os convocados, que prometeram cumprir lá na ilha de Patmos, na sétima esfera sétimo plano da criação primordial, dos espíritos humanos, enfim, que prometeram a ele, né, como convocados, e não cumpriram. Entre eles estavam, inclusive, Gandhi, Nehru, muitos líderes da época, Hitler, enfim, muitos, né? Ficaram aqui na matéria com seus planos materiais, com suas visões materiais e não tiveram aquela sintonia, né? Esses também eram convocados, né? Todo mundo existia, né? Eu chamava de espírito alemão, né? Porque o povo alemão era um povo eleito, tanto quanto o judeu. O judeu, como ele falhou, teve que entrar o povo alemão para quando viesse o juízo final, né? O espírito da verdade. Se o povo judeu tivesse reconhecido Cristo e atuado corretamente, eles poderiam continuar na sua função de guia da humanidade, né? Povo guia. Mas como eles falharam, perdeu primazia e foi o povo alemão preparado para isso. Mas o povo alemão também falhou. Então esses são os dois povos marcados. O povo judeu e o povo alemão. E são marcados, eles têm que reconhecer. A única fator de salvação para eles hoje é reconhecer a mensagem do Graal, que é a palavra que o Senhor deixou. Então é essa a questão, né? Então, igualmente, Emmanuel, o Messias Abidrushim fez esse perdão, né? Essa intercessão em favor da humanidade através da mensagem retificada, né? Para 3 volumes, que passou a ser a mensagem oficial. Porque a mensagem anterior, que foi feito tudo alicerçado para o planejamento, ela foi assassinada, foi rejeitada. Então, aí houve essa intercessão. Então, mas por quê? O Senhor, se ele quisesse, o rigor, ele precisava, não vou, eu já cumpri meu papel. Se a humanidade
Se os convocados falharam, se a humanidade não me reconheceu, assunto deles. Agora vinha a severidade para eles. Mas o amor se manifestou novamente, ele intercedeu. Porque um filho de Deus sempre procura isso. Né? Ele procura dentro da sua lei o caminho do amor. Né? Prevalece o amor. Mas por que Deus permite isso, Deus Pai? Essa indulgência justamente porque Lúcifer só falhou. É essa a questão. Essa é uma reflexão minha. Se Lúcifer tivesse cumprido integralmente o papel dele e nós tivéssemos falhado, ele não teria essa indulgência. Estaríamos aniquilados, completamente aniquilados. Mas como Lúcifer falhou e trouxe esse sangramento na criação, então Deus se sente, vamos supor, responsável por isso. Porque a lei, ele equilibra. Né? Como houve esse falhar, que não estava previsto de Lúcifer, essa atuação errada, ele nos compensa com isso. Porque não era para ter nada de ruim, né? Tudo era para ser uma maior perfeição, um reflexo do paraíso, né? Um reflexo vivo do paraíso aqui na matéria, né? Então toda essa, vamos supor, essa desgraça que houve com as tentações de Lúcifer, tudo, e que o ser humano caiu, começou com a mulher, né? Mulher que devido à intuição mais aberta, Lúcifer atacou a mulher com as suas tentações, e ela caiu, devido à vaidade. E com isso ela abriu a porta para toda a desgraça humana. Ele sabia disso, né? Então, essa questão é muito, muito interessante refletir. Então, aí está a explicação, porque Deus tem tanto amor, né? Busca sempre uma forma do ser humano se recuperar. Muitos estão perdidos mesmo, aqueles que caem totalmente nas trevas, não tem como, já sofreram a morte espiritual, então vão sofrer, principalmente nos dias de final. Mas eles sempre colocam uma possibilidade, devido a esse falhar de Lúcifer que não estava previsto. Porque o primeiro que falhou, a primeira criatura que falhou, criatura que Deus criou, né, que a criação de Deus, enfim, que a vontade de Deus criou, foi Lúcifer. E através disso, nós seres humanos, e entre nós, entre o homem e a mulher que estendeu a mão. Por isso que a mulher precisa recuperar muito, né? Ela e tem essa questão, apesar do Lúcifer ter atuado errado, nós, seres humanos, não precisávamos cair, porque nós tínhamos nosso livre-arbítrio e podíamos sintonizar na luz. E não foi isso que aconteceu. Começando pela mulher. Bom, então, houve a necessidade dessa edição em 3 volumes. Porque essa representou o Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, nós, seres humanos, humanidade, enfim, não sabíamos o que estávamos rejeitando, assassinando a mensagem do Graal. Né? Ao ignorá-la, ao desprezá-la. Né? É um assassínio. Todo o planejamento foi naufragado. Né? Então essa foi a questão. E aí está aí a importância, né, de reconhecer. E naqueles 2 vídeos que eu falei desse tema, né, que eu busco evidências, reflexões e também fatos, né, para ter essa convicção. Eu tenho essa convicção que foi realmente o Senhor que fez essa edição em 3 volumes.
Mas muitos leitores da mensagem não acreditam, né? Porque houve toda uma circunstância lá que o senhor fez. Ele estava em Kipsdorf nos 3 últimos anos, quase 3 anos da sua vida. Ele foi para Kipsdorf. Ele era vigiado pelos nazistas, enfim. Ele estava impedido das suas atividades, mas justamente para lá fazer a retificação da sua mensagem do Graal, para que permitisse uma nova sintonia do ser humano. Porque é aí que está. A mensagem da antiga mensagem de 31, ela atua essa lei da reciprocidade violentamente. É essa a questão. Essa é uma reflexão minha também. Os adeptos da mensagem de 31, que acreditam que ela é original, naturalmente, porque foi escrita pelo Senhor, mas ela não tem mais validade. Ela só atrai essa lei da reciprocidade violentamente. Por isso que aqueles que estão aí apegados a essa mensagem, elas estão na sintonia de Lúcifer, dos interesses de Lúcifer, né? Do raciocínio. Estão aí na presunção do raciocínio. Então, é essa a questão, na minha interpretação. Essa mensagem antiga mensagem de 31, quem se liga a ela está atuando para si uma violenta lei da reciprocidade. É como que se o ser humano ele está assumindo toda a culpa. Eu sou culpado, assumindo não, recebendo toda essa carga de culpa, né? Então, aí atua a lei da reciprocidade violenta. Enquanto que a mensagem de 3 volumes, não, já não tem essa violenta reciprocidade. É como se deixasse de lado, vamos supor assim, e possibilitasse uma nova vida, uma nova vivência da mensagem do Graal, permitindo a salvação, especialmente individualmente. É como que se deixasse lá, esse foi uma etapa que não deu certo, vamos deixar de lado e vamos partir para uma nova vivência. E então essa mensagem ela se destina principalmente ao indivíduo, não exclusivamente para a humanidade, naturalmente, mas é para a escolha individual, né? Então é isso. Então eu sempre defendo essa mensagem de três volumes como a vontade de Deus, vontade de Deus. Então quem quiser seguir a vontade de Deus tem que estudar, se sintonizar e ser grato a essa mensagem retificada em 3 volumes.